Gênesis capítulo 1, e nós vamos falar hoje aqui, irmãos, sobre a Trindade, o princípio da Trindade. Nós vamos ver que esse princípio divino, ele está presente desde a criação do mundo, da humanidade, e Deus deixou a marca dele em tudo. E um casamento, uma vida, um casamento saudável, um casamento abençoado, ele tem esse princípio, ele tem essa característica, tá bom? Então vamos entrando aqui na mensagem. Gênesis capítulo 1, versículo 1, olha o que diz aqui o texto sagrado: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui vai falar sobre a criação, está falando de Deus, e o versículo seguinte vai dizer: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Vamos ler em voz alta aqui, meus amados. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, aqui nós já encontramos duas pessoas, a pessoa do Deus Pai, a natureza de Deus, criando todas as coisas, quem criou foi Deus, mas nós vemos também a presença do Espírito Santo pairando sobre as águas. E aí, olha só que interessante isso aqui, o versículo 3, e disse, o que está escrito ali, igreja? E disse Deus, haja luz. Olha aqui para o pastor Helder, quem criou a luz? Deus, amém? A gente vê aqui a figura de Deus, a gente vê o Espírito Santo pairando sobre as águas, e Deus começa a dizer, haja luz, e tal, e ele vai falando, chama a luz de dia, e aí o versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. Aí o versículo 7, e fez Deus a expansão e separação entre as águas que haviam debaixo da expansão, e assim foi, e chamou a expansão céus. Então olha só, você vai ver que a luz, as águas, os céus, os animais, os répteis, a lua, as estrelas foram criados por quem? Por Deus, a Bíblia deixa claro aqui, diz Deus, mas só que nós vamos ver aqui, um pouquinho mais adiante, no versículo 26 de Gênesis, versículo 26, olha, vamos pegar o 24 aqui, a gente chega no 26, e disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gados, répteis, e fez Deus bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Ok, até aí Deus foi criando, Deus foi falando, e as coisas foram acontecendo. Então olha só, uma lição, ainda não entrando na questão do casamento, mas uma lição aqui para nós. Existem coisas que você vai conseguir fazer sozinho, diga glórias a Deus, coisas boas, amém? Coisas boas, quer dizer, Deus foi criando e tal, e viu que era bom. Só que aí Deus vai criar algo, na sua concepção, algo muito bom. Repita assim comigo: excelência. Irmãos, e aqui é uma lição para a gente, para que a gente possa atingir um nível de excelência em qualquer área da nossa vida, em qualquer setor, a gente não consegue sozinho, amém? Tem coisas que Deus fez sozinho, Ele é poderoso, amém? Mas aqui, olha só o que diz o versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes,
né, do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e tal. Quer dizer, domine sobre tudo isso, né? E criou Deus o homem à sua imagem e à semelhança, macho e fêmea criou. E aí a gente vai ver que Deus abençoa, né? Abençoou. O versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e que era o que, igreja? Muito bom. Olha só, quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança, a gente percebe que não é só a presença de Deus ali, que Deus não estava sozinho nessa criação. Nós vimos a figura de quem aqui nessa? Vimos a figura de Deus, vimos a figura do Espírito Santo, e faltou a figura de quem aqui? De Jesus, que é o Filho. Pastor, mas como que a gente consegue identificar o Filho aqui na criação? Vá lá no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Coloca ali para a gente, eu vou ler na tela, por favor. Vira um pouquinho essa tela para cá, Marcelino, só um pouco. Você alcança aí? Marcelino é baixinho. Dá um cabo de vassoura para ele ali. Não, qual parte que ele não entendeu? Vira um pouquinho, né? Qual parte que eu falei de vira um pouquinho que ele não entendeu? Um pouquinho, meu irmão, você virou tudo aqui para o povo ver. Estava muito para lá. Vai um pouco mais para lá, vai. Pega um cabo de vassoura aí. Aí tá bom. Vocês estão vendo aí, pessoal? Deu certo, né, pastor? É que é o esforço de esticar e ficar ali, ó. Se fosse pastor, é mais fácil. Mas vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá. Olha só, meus amados. Aqui a gente entende a presença de Jesus na criação. João, capítulo 1. Achou aí, meu filho? Senão vou na Bíblia, olha lá. No princípio, quer dizer, quando Deus criou o céu e a terra, era o verbo, e o verbo estava com quem? Com Deus. Jesus é o verbo, quer dizer, Jesus estava com Deus, e o verbo era Deus, quer dizer, parte de Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, quer dizer, a palavra, né? Você vê essa unidade, a trindade se tornando todas as coisas foram feitas por eles, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui, meu amado, minha amada, a gente percebe na criação, os três em ação, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. E aí tem uma coisa, né, que eu trouxe aqui, ó. Nós vimos a presença de Deus, a presença de Jesus e a presença do Espírito, e a gente consegue ver essas características em tudo aquilo que Deus criou. Eu vi até um teólogo, até no programa do Vejam Só, eu achei muito interessante a explicação dele. As pessoas falam assim, não, mas né, falam de vários deuses. Porque quem criou a terra foi o meu Deus, foi o Deus A, B, Y, Z. Quer dizer, existem vários deuses, mas ele diz uma coisa muito interessante: é fácil você identificar quem criou todas as coisas. Por quê? Porque o Deus verdadeiro, que criou todas as coisas, ele deixa na natureza a sua assinatura. Esse princípio da trindade, quando Deus ele cria o universo, cria todas as coisas, ele deixa na natureza, né? E aí, por exemplo, olha só, as leis da natureza, achei fantástico isso aqui, ó. O tempo, se você for pegar a lei do tempo, tem o princípio da trindade, sim ou não? Como que a gente identifica o princípio da trindade no tempo? Como? Passado, presente, futuro. Olha a trindade aí, ó. Na lei do tempo. Quer ver outras leis aqui, ó? Na lei do espaço. Tem algum cientista aqui? Tem algum candidato à NASA?
O brasileiro já é da NASA, né? Às vezes o brasileiro faz cada coisa, é ou não é? Né? Na questão do espaço, não é? Como que a gente pode identificar o princípio da Trindade? Hã? Alguém arrisca aí? No espaço, na questão, né, no espaço, olha só: largura, altura, profundidade. Quem está entendendo isso? Não é? Na base da matéria, que são os átomos, quem que é bom disso aí? Agora ninguém entende isso aqui. Na base da matéria, que são os átomos, onde que a gente identifica prótons, nêutrons e elétrons? Essa aqui é fácil, hein, que eu vou perguntar para vocês. O estado da matéria. Quais são os estados da matéria? Ufa! Eu vi que o pessoal aí não faltou essa aula, né? Sólido, líquido e gasoso, né? O que mais que a gente pode ver aqui, ó? Na música, aonde que a gente encontra o princípio da Trindade? Cadê o Jardson? E aí, Jardson? Como identificar esse princípio na música? Oh, vamos aplaudir o músico ali, né? É isso daí. E em tantas outras coisas. Então é como se Deus tivesse deixado o DNA dele nas coisas que ele criou. A gente vê esse princípio em tudo, irmãos. E quando a gente vai falar de casamento, de vida a dois, isso tem que estar presente. Quem está entendendo isso? Amém? Se Deus criou todas as coisas, não é? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e você percebe, né, a assinatura de Deus nas coisas. Um casamento abençoado é um casamento que tem a assinatura de Deus. Então tem pessoas que estão casando, tem pessoas que estão juntando, tem pessoas que estão, né, se dando em casamento, só que não tem essa assinatura que vem de Deus, e por isso fracassam, por isso não resistem ao tempo, às dificuldades, às aflições, às lutas, porque o casamento é uma bênção. Quem aqui é casado, casada? É uma bênção, e glórias a Deus. Mas casamento tem fase difícil, tem ou não tem? Semana passada eu preguei sobre Jó. O Jó passou por uma fase difícil, passou ou não passou? Passou. Jó perdeu tudo, irmãos. Perdeu bens, perdeu os animais, fazenda. Os filhos foram recolhidos, ele não perdeu, porque os filhos são herança do Senhor, foram recolhidos. O que mais que o Jó perdeu? Que nós falamos a semana passada. Perdeu a saúde, a força, o vigor. O Jó ficou um caco, ficou podre. A Bíblia diz que a mulher de Jó não conseguia nem suportar o mau hálito dele. É ruim, é ou não é? Às vezes o casamento não dá aquelas coisas, e a pessoa ainda não ajuda, não se cuida. O Jó não era que ele não ajudava, que ele estava naquela situação, não tinha o que fazer, não é? Então olha só, o Jó passou por tudo que passou, ele só não perdeu o quê? Casamento, irmãos. A vida e o casamento. Quer dizer, Deus segurou. Por quê? Porque a gente pode ver a presença de Deus na vida do Jó. A Bíblia diz que o Jó não pecou com as suas palavras, e é o assunto que eu trouxe na semana passada. Ele não pecou com as suas palavras, ele fez um voto com Deus de não cobiçar, né, de ter um olhar santo, um olhar puro, e por isso Deus o abençoou. Então olha só, o casamento, nós vamos enfrentar situações e fases difíceis, lutas, e se o nosso casamento não tiver, podemos dizer assim, a assinatura de Deus, ele não vai resistir. Quem está entendendo isso até aqui? Amém?
Então isso é muito importante, tem que ter a assinatura de Deus. E aí eu quero que você vá lá na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 4, o versículo é o 7. Coloca para a gente, por favor, o Alan, na NBV, Eclesiastes capítulo 4, versículo 7. NBV. Aqui ele começa a falar. Olha só, a solidão é uma coisa absurda. Isso aqui não é palavras do pastor Helder, não. Isso é Bíblia. Também vi outra situação absurda que acontece debaixo do sol. Olha o que ele vai dizer. É o caso daquele homem que vive o quê? Completamente sozinho. Repita assim comigo: solidão é uma coisa absurda. Amém? Quer dizer, é o caso daquele homem que vive completamente sozinho. Como que ele vive? Sem filhos, ou irmãos, o que mais? Ou parentes. Trabalhava sem parar para juntar mais dinheiro. Para quem ele vai deixar tudo o que ajuntou? Então olha só, irmãos, a Bíblia trata a solidão como uma coisa absurda. Então, se a gente quer viver o plano de Deus, amém? Se a gente quer ver o pensamento de Deus se cumprir, a família, não é? Família é projeto de Deus. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Como que Deus ele trabalhou para poder tirar a solidão do homem? Dando para ele uma família. Então ele fala que uma pessoa que é só, que não tem filhos, quer dizer, uma pessoa sozinha. Agora, como que se vence a barreira da solidão? Com muitos amigos? Não, com uma família. Então repare, irmãos, que enquanto o projeto de Deus para o ser humano é a família, que combate a solidão. Por que tem tantos casos de depressão por aí? Por que tem tantos casos da pessoa ficar ali, né, sozinha no meio da multidão? Porque talvez a família, que é algo precioso aos olhos de Deus, está sendo atacada, está sendo desmoralizada. Não é? Você vê ataques, você vê ideologias, você vê pensamentos totalmente contrários ao pensamento de Deus, que é a família. Então nós vamos ver que para Deus tirar a solidão do homem, Deus vai dar o quê? Uma família, irmãos. E uma família, nos padrões bíblicos, não nos padrões do mundo, nos padrões bíblicos, é essa família, de Gênesis capítulo 2, versículo 18. E aí, né, a sociedade tenta impor vários tipos de família. Eu lembro quando eu estava na faculdade, não era tanto que nem tem hoje, né? Mas a família tradicional, não sei se você já ouviu isso. O que é a família tradicional? É a família que Deus estabeleceu, né? O pai, a mãe e os filhos, que está aqui, ó, desde o princípio da criação. Diga glórias a Deus. Irmãos, quando Deus criou o ser humano, Deus disse: é muito bom. Só que ao longo dos anos, o ser humano foi se corrompendo, quer dizer, vai mudando as coisas. Mas o padrão de Deus é esse. Se a gente quer viver, né, bem, é segundo a palavra. E aí na faculdade, eles chamavam a família tradicional de família margarina. Não sei se alguém já ouviu isso. Alguém já ouviu essa expressão? Né, eles falavam para tipo, meio que zombar da família, né, desmoralizar, família margarina, família tradicional, família conservadora e tal. Mas não, quer dizer, é a família que Deus dá para o homem, que vem para combater a solidão. Diz aqui, Gênesis 2,18: e disse o Senhor: não é bom
que o homem esteja só, em outras palavras, a solidão não é boa, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Coloca esse mesmo versículo 18 na NBV, Alan, por favor. Não é bom que o homem fique o quê? Sozinho. Continue ali, ó. Vou fazer para ele o quê? Olha só. Para o homem, Deus faz o quê? Uma companheira, né? Não é um companheiro, não. Uma companheira. E para a mulher, Deus faz o quê? Ufa! Porque agora está meio esquisito o negócio aí, né? Você vê cada coisa. Assim, a gente tem que respeitar. Eu respeito. Mas respeitar não é concordar. Eu vou pregar o evangelho. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea criou. Então, se alguém quer ter uma família abençoada para combater a solidão, de acordo com o pensamento de Deus, para o homem, uma companheira, para a mulher, um companheiro. E o que passa disso? É do homem, é do ser humano. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, e ponto. Quem está entendendo até aí? Mas hoje tem que tomar um cuidado de falar, né? Mas tem que pregar, diga glórias a Deus. Pregar o evangelho, não é? Mas voltando aqui, meus amados, e diz ali, ó, vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Quer dizer, é um amor correspondido, né? Amor correspondido. E aí continuando aqui, ó, deixa eu pegar nessa tradução, versículo 22, Alan, por favor, na corrigida. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, fez o quê? Formou uma mulher e trouxe a Adão. Então olha só, irmãos, aqui a gente começa a ver o princípio da Trindade. Você vê Deus olhando a solidão do homem. Para combater a solidão do homem, o próprio Deus tira dele uma parte que é a costela e forma uma companheira, uma mulher. Quer dizer, do homem, Deus faz uma, e a Bíblia diz que ele traz para o Adão. Irmãos, eu acredito muito nisso. Deus une as pessoas. Amém? E a gente tem que aprender a esperar em Deus. Às vezes, né, todo ser humano, ninguém quer ficar sozinho. E às vezes a gente encontra alguém, não vai ser essa pessoa, porque tem que ser, e a gente tenta de tudo e não dá certo. Às vezes as pessoas tentam forçar a barra, quando quem une é Deus. Quer dizer, o ser humano tem a liberdade para casar com quem ele quiser, sim ou não? Ah, pastor, eu vou sair aqui, a primeira pessoa que eu encontrar na rua vai ser minha esposa e tal. É um direito, mas não significa que vai dar certo. Então, para que eu possa viver essa bênção no casamento, eu tenho que aprender a confiar em Deus e deixar Deus agir. É aqui que está a Trindade, irmãos. Ela já começa no início, diga glórias a Deus. Não é sair ali, né, dando tiro para tudo quanto é lá, na você, vou casar com você tal, Deus vem cá e abençoa, não é assim. É você trazer, é você deixar Deus agir, porque a Bíblia diz que quem trouxe a Eva para o Adão foi Deus. Amém? É muito forte isso, irmãos. A semana que vem, o versículo 23, e disse Adão, essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa. Olha que nome bonito. Né? Eu não sei do direito aqui, que é a Marcele. Quem mais é da área jurídica aqui? Tem alguém que é da área jurídica? Né? A mulher no direito é varoa, cônjuge, e o homem? Não, é varão, né? Não, mas a mulher tem um outro nome, não tem? É o cônjuge. Como? A cônjuge, mas tem um outro nome que usa no lugar da varoa.
Tu não lembra, Marcele? Cônjuge virago, lembra disso? Cônjuge virago, misericórdia. Esse é uma das aberrações do juridiquês. Mas vamos ficar na varoa aqui, vamos ficar na varoa, que é mais fácil, não é? Que no caso é a mulher. Então ele diz aqui, ó, e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tirado. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E glórias a Deus. Voltando lá em Eclesiastes, para a gente concluir aqui, o capítulo 4, agora o versículo 9. Olha só, irmãos, até aqui compreendido, sim ou não? Ele está falando que a solidão é uma coisa absurda, né? E depois dele falar da solidão absurda, olha o que ele vai dizer. Coloca na NBV, por favor. NBV. Duas pessoas juntas, olha só, casal que vence aí, ó. Duas pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha. Então olha só, irmãos, olha aqui para o pastor Helder, um casal unido, amém? Duas pessoas juntas, união, um casal ali, né, para o que der e vier, podem lucrar muito mais do que uma sozinha. Então quando o casal tem harmonia, trabalha em sintonia, tem prosperidade, diga glórias a Deus, amém? Isso aqui é um outro princípio no casamento, amém? Quando marido e mulher trabalham juntos, se doam juntos, eles podem lucrar muito mais, porque o seu trabalho, diz a Bíblia, vai render o que? Mais. Olha só a bênção de estar casado. Continue, tem mais bênçãos, diga glórias a Deus, amém? E os solteiros vão orando aí, essa bênção vai chegar, amém? Já vai dando glória. Vamos lá. Se uma delas cair, a outra ajuda o quê? A levantar-se. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos, quando um casamento tem a bênção de Deus, tem a mão de Deus, se uma cair, a outra ajuda a levantar. Quando o casamento tem a bênção de Deus, os dois trabalham juntos e lucram muito mais, diga glórias a Deus. Só que vem mais, olha só que tremendo. Mas o homem que está sozinho, quando cai, não tem ninguém para ajudá-lo a levantar-se. E quando a noite está fria, isso aqui no Nordeste só vai lá no Sul, mas a gente traz aqui como analogia, porque o frio aqui é 25 graus, é ou não é? O frio aqui não existe, irmão. Se alguém falar que 25 graus é frio, pelo amor de Deus. Mas vamos imaginar, fica imaginando você com o amor da sua vida lá em Gramado, lá, né? Lá no Chile, não tem um lugar bonito lá, Bruno? Cadê a Bruna? No Chile, como que é o nome? Na Cordilheira dos Andes, lá, ó, né? Você vai fazer um passeio, né? Uma segunda lua de mel, oh glória, Deus abençoe, não é? Hoje perguntaram lá no meu Instagram, pastor, posso levar minha esposa no motel? Pelo amor de Deus, rapaz, olha as perguntas que o pessoal faz, irmão. Tem louco para tudo, né? Mas vai levar, para que vai levar? Leva em Gramado, leva na... é ou não é? Vai levar nesses lugares aí que só tem coisa ruim, né? Os encostos lá, tudo, né, ambiente pesado, é ou não é? Não é? Então aí, ó, né, uma segunda lua de mel, você vai lá na Cordilheira dos Anjos, aí você vai lembrar disso aqui, ó, né? Duas pessoas usando o mesmo cobertor, dormir agarradinho, abraçadinho, né? Esquentam uma a outra, né? Já pensou você lá com o seu amor, em Gramado, ou em qualquer outro lugar, né? Tomando aquele chocolate quente, comendo aquele fundi, é ou não é? Né? Num quarto ali com uma lareira, cobertorzinho agarradinho, diga, ô glória, os casados já dão glória aí, né?
E quem tiver solteiro, pastor Endo, fala assim: vai passar frio. É ou não é? Solteiro passa frio. Vida de solteiro não é fácil, é ou não é? Que Deus abençoe. Semana que vem eu vou pregar para os solteiros, hein? Quero ver a juventude em peso aqui nessa igreja. Porque vida de solteiro não é fácil mesmo. Até Deus falou: não é bom que o homem fique só. É ou não é? Mas essa situação vai acabar em nome de Jesus Cristo. Ó, eu vi um amém aqui, ó. Tem um solteiro aqui que está. Tem um aqui que não vê a hora de estar doido para casar, né? Deus abençoe, está certo, é assim mesmo. Né? Já levanta da glória, aí na hora da volta da vitória vai fazendo assim, ó, e vamos todos dar a volta. Vai olhando ali, ó. Aquele olhar 360 graus, né? Olha lá, né? Mas uma pessoa sozinha, como vai se aquecer? Quer dizer, vai passar frio, né? Misericórdia, ó, vida de solteiro não é fácil. Uma pessoa sozinha corre o risco do quê? Fala: Deus me livre. Quer dizer, o solteiro, além de passar frio, está correndo risco de ataque ainda. Meu Deus, né? Quarta-feira que vem os solteiros em peso aqui nessa igreja. Os casados venham também. Né? Atacada e o pior, vencida, né? Mas duas pessoas juntas podem se defender. Aleluia. Vamos ler em voz alta aqui? Melhor uma corda trançada com 3 fios, né? Não arrebenta o que? Facilmente. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos, uma corda trançada por 3 fios, não arrebenta facilmente. E aqui eu mudo, né, sem alterar o teor das escrituras, um casamento trançado com 3 fios, não arrebenta facilmente. Um casamento que tem essa assinatura de Deus. Amém? Quer dizer, uma corda trançada com 3 fios, um cordão de 3 dobras, não se quebra facilmente. E o que é esse cordão de 3 dobras? O homem, a mulher e, acima de tudo, Deus. Amém? Deus, marido e mulher. Isso. Ah, pastor, e os filhos? São herança do Senhor. Cordão de 3 dobras é no casamento, né? Filho não é carne da mesma carne e osso dos mesmos ossos. Filho é descendente, você tem que amar, você tem que cuidar. Quem está entendendo isso? Mas a sua mulher, o seu marido, é parte de você. Às vezes a pessoa fala assim: ah não, eu amo mais os meus filhos porque o meu marido pode me largar a qualquer momento. Eu amo mais a minha mãe porque a minha esposa pode me largar a qualquer momento. Não, você tem que amar a sua esposa, você tem que amar o seu marido, porque é parte de você. Então quando a pessoa está nesse pensamento, não é que alguém pode largar, é que talvez não seja de fato e de verdade carne da mesma carne, osso dos mesmos, porque aquela coisa, irmãos, é parte de si, né? Se arrancar um pedaço de você, você vai dar grito de alegria, sim ou não? Não, é doloroso. Casamento é isso. Por isso que você tem que valorizar a sua metade. Amém? Então o que é o cordão de 3 dobras? Deus, o homem e a mulher, em posição de igualdade. Diga glórias a Deus. Amém? E esse princípio está em tudo, na natureza, no ser humano. Como que a gente pode identificar a trindade no ser humano? Como? Espírito, alma e corpo. Amém? Então quando a gente vive isso,
a gente vive a bênção de Deus. A gente está debaixo da graça, debaixo da unção de Deus. Vamos ter problemas? Claro que vamos. Casamento, né? É bênção e tem luta. Essa noite a gente passou uma luta, passou, Bru? Eu estava dormindo, a Bruna estava lá embaixo arrumando as coisas. A Bruna às vezes tem mania de limpeza. É a neura da propaganda. A Bruna arrumando tal. Aí eu deitado, aí eu só ouço o telefone vibrando, deixa ele não vibra. Aí eu vi lá, amor, caramba, a Bruna está me ligando, onde que essa mulher está? Eu olhei para o lado, ela não estava. Cadê essa mulher? Deve ter se metido numa fria. Aí eu atendo, ela fala assim, amor, desce aqui correndo, tem um rato aqui. Irmãos, eu não sei se era um rato ou se era o Homem-Aranha. Aí eu desço, aí está a Bruna lá na cozinha, lá assim, parada. Amor, olha aquilo. Aí tinha um rato atrás do armário e subindo na parede. Eu falei, pode deixar que eu vou matar isso aqui agora. Deixa comigo que eu resolvo. Eu fui lá e catei um cabo de vassoura. Falei, vou matar esse rato na paulada agora. Aí ele estava entre a frestinha, eu falei, eu vou bater com a ponta do cabo. Eu vou bater com a ponta do cabo, ele vai voar, eu vou pisar nele. Estava me sentindo... Depois de assistir o filme do Flash ainda, né, com os meninos, já estava me sentindo um super-herói, vou usar meus poderes agora. Aí eu catei o cabo de vassoura, aí eu fiquei mirando nele, aí na hora que eu empurrei o cabo de vassoura, pum, eu bati com a mão bem na quina da parede. Você falhou com essa cidade. Tá que nem o arqueiro, né? Eu bati com a mão, irmão, mas inchou na hora. Inchou. Eu falei, Bru, deixa esse rato para lá. Eu sei que ele subiu, se escondeu, não queria nem saber mais de rato. Mas eu dei com tudo, irmão. Eu errei o cálculo. Aí eu fui dormir com a mão inchada. A Bruna pegou um gelo, colocou na minha mão, pegou uma pomada lá e eu virei. Resumindo, eu dormi mal essa noite. Aí chegou o dia seguinte, né? Pensei, esse rato deve ter ido embora, né? Aí estava a Bruna lá limpando a casa, arrumando tudo e tal. Aí estava a Ju, estava ajudando ela lá. Aí a Bruna falou assim, Ju, tira essa caixa daqui de cima. Eu falei, não, pode deixar que eu tiro. Pode deixar que eu tiro. Aí quando eu vi a Ju já estava tirando lá, ela foi lá e tirou a caixa. Na hora que ela tirou, o bicho saiu voando. De Homem-Aranha virou o Superman. Aí dá eu saindo com o rodo atrás dele. Mas resumindo, missão cumprida. O rato foi abatido. Mas enfim, é luta, irmão. Casamento não é só um mar de rosa, não. Mas é aquela coisa, né? É melhor serem dois do que um. A Bruna detectou o alvo, né? E o pastor Helder meio atrapalhado, mas no dia seguinte eu consegui. Esse é o cordão de 3 dobras, diga glórias a Deus. Pastor Helder e dona Bruna, irmã Bruna, tentando matar o rato, e Deus falando, meu Deus, o que eles estão fazendo aqui? Mas glórias a Deus. Amém, queridos? Então, né, trazendo aqui para a seriedade, traga isso para o seu casamento. Amém? Nem sempre você vai ter dias fáceis, mas se você entender esse princípio, você estiver debaixo da unção da graça de Deus, as lutas vêm e Deus vai dar sabedoria, capacidade, a gente vai conseguir vencer. Amém? Quem entendeu essa palavra? Vamos ficar em pé, queridos? Fale com Deus agora, meu amado. Chame a presença de Deus para a sua vida. Independente se você é casado, solteiro, você está namorando,
Hoje é uma reunião da família, e Deus quer abençoar a sua família, em todas as áreas, física, emocional, financeira. Deus quer fazer a obra completa, meu amado, minha amada. É hora de você se envolver com Deus. A Bíblia diz: une-te, pois, a Deus, e você vai ter paz, você vai ter tranquilidade. O que está tirando a sua paz? Tenha Deus na sua vida. Há um princípio muito forte na Bíblia, que Jesus ensinou, para que você possa ver as coisas sendo acrescentadas na sua vida. Ele diz: não andeis inquietos por coisa alguma, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Se você trouxer Deus para todas as áreas da sua vida, você vai ver a bênção de Deus no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, no seu namoro, um namoro santo. Você que está solteiro, solteira, deixa Deus trazer. Deus vai mostrar, Deus vai fazer. Deus une casais, eu creio muito nisso. Eu creio, Deus é poderoso para unir. Assim como Ele trouxe a Eva para o Adão, a sua mulher, a sua companheira, a sua auxiliadora, aquela que correspondia com o Adão, Deus vai trazer para você. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia. Na casa do Pai há muitas moradas. Você que está orando para ter uma casa própria, você que está orando para ter a sua casa, o seu espaço, creia em Deus. Vem para o altar, vem para perto do altar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma desfalece pelo Deus vivo. O meu coração, o meu espírito clamam pelo Deus poderoso. Até um pardal encontrou uma casa, a andorinha encontrou o seu ninho, para si e para a sua prole, junto dos teus altares. Aleluia. Se Deus dá a casa para o pardal, Ele não vai dar para você, meu? Então não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Agora é hora de você buscar Deus. Agora é hora de você dizer: Deus, eu estou aqui. Deus, eu preciso do Senhor. Eu necessito da tua presença, eu necessito da tua unção. É como colocá-lo como primeiro. Não é tentar encaixar Deus na nossa agenda. Às vezes nós erramos. Uma reunião como essa de domingo, não é você tentando, eu vou tentar encaixar Deus na minha agenda, porque se eu conseguir encaixar Deus na minha agenda, eu venho. Não, meu amado, minha amada, é você colocar Deus como primeiro na sua agenda, é você colocar Deus como primazia na sua vida, e você começar a encaixar as outras coisas. É quando você recebe um convite lá fora, uma festa, você recebe um convite para um churrasco, para um aniversário, para se reunir com a família, e você fala assim: eu vou ver se na minha agenda tem espaço, porque o primeiro da minha agenda é para o meu Deus. Aleluia! E quando você começa a fazer isso, Deus começa a te honrar nessa terra, Deus começa a te abençoar nessa vida. Aleluia! Mas o problema é que às vezes a gente fica tentando encaixar Deus na nossa agenda, a gente fica tentando encaixar Deus no nosso trabalho, a gente fica tentando encaixar Deus no casamento, no relacionamento. A gente faz as coisas e depois a gente fala assim: não, Deus, o Senhor vai abençoar. Não, meu amado, é cada passo, é cada decisão. Meu Deus, o Senhor está nesse negócio, meu Deus, o Senhor está nesse namoro. Essa pessoa é a pessoa certa para mim casar. Se não, meu Deus, que dê tudo errado. Olha o Moisés, o anjo fala assim: Moisés, vocês vão entrar nessa terra. Se é a terra que vocês querem entrar, então vocês vão entrar, mas a minha presença não vai com vocês. O Moisés falou: Senhor,
Se a tua presença não for, não me coloque na terra. E quantas vezes nós dizemos sim, sem ter a confirmação e a presença de Deus, e aí as coisas não acontecem. Mas meu amado, minha amada, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele vai começar a te honrar. Aleluia. Oh, ralabalaba shabaderebe cantarás, rebalaba shuribaduriba cantarás, oh, ralabalaba sharalabaderebe cantarás, rebalaba shabaduriba cantoroloba shebederebe cantarás, reba canterebalaba sheriandaraia. Oh, vem Senhor, vem, seja exaltado neste lugar, seja engrandecido neste lugar. Nós te adoramos, o Senhor é a pessoa mais importante aqui, meu Deus. Visita o teu povo, visita a tua igreja, visita-nos, Senhor, visita-nos com a sua glória. Oh, receba a unção de Deus na sua vida, receba a plenitude do Todo-Poderoso, a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Oh, aleluia. Meu Deus, nós queremos a tua presença, a Trindade Santíssima, meu Pai, nas nossas vidas, a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo, assim como o Senhor estava presente na criação, meu Deus, quando o Senhor criou todas as coisas, seja presente, meu Deus, na nossa vida. Chame por Deus agora, chame pelo Pai, chame pelo Filho, chame pelo Espírito Santo. Oh, meu Deus, vem fortalecer os casais, vem fortalecer a sua igreja, meu Pai, que seja um cordão de 3 dobras, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, que os casais da nossa igreja sejam como um cordão de 3 dobras, meu Pai, um cordão de 3 dobras, que não se quebra, que não arrebenta facilmente. Ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a fazer a diferença, meu Pai, no mundo cada vez mais corrompido, meu Deus, mais devasso, mais idólatra, meu Deus, no mundo cada vez mais, com mais ideologias, meu Pai, mas nós cremos no Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e sempre será, meu Pai, e estará com o seu povo todos os dias até a consumação dos séculos. Levante bem alto as suas mãos e diga obrigado, meu Deus. Diga, meu Pai, que a Santíssima Trindade esteja presente na minha vida, na minha família, em o nome de Jesus, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Divino Espírito Santo. E você que crê, diga amém e aplauda Ele bem forte.